Você já foi testado na sua fidelidade a Deus? Fica aqui para mais um Blessed Talks. Daniel capítulo 6, versículo 1, a partir do verso 1 vai dizer assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, para que não possa ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Nós conhecemos a história de Daniel, e é uma história que nos fascina muito. Uma porque Daniel era extremamente fiel a Deus, né? Extremamente caprichoso, e a gente sempre fala da excelência dele no trabalho, né? Em tudo aquilo que ele exercia, ele ia bem. E ainda mais, sua fidelidade a Deus é comprovada, principalmente nos momentos ali onde ele orava 3 vezes ao dia, né? Esse texto aqui mesmo vai dizer isso, se você continuar lendo e ler o capítulo anterior. Você vai ver que Daniel ele tinha esse costume de buscar a Deus 3 vezes ao dia, né? Então foi assim que esses supervisores, né, e sátrapas, eles conseguiram achar uma brecha para prender Daniel, porque ele estava se destacando muito. E olha, aqui o que eu estou falando não é sobre vingança ou inimigo, essas coisas que você vê pela internet aí no mundo gospel, né? Mas o meu foco aqui é falar sobre a fidelidade de Daniel. Porque quando ele descobre que isso foi assinado, ele não para de orar, não para de buscar a Deus. Tanto que ele vai ser preso por conta disso. E quando ele é preso por conta disso, você conhece a história, né? O rei Dário ele fica triste por conta da situação, porque ele não podia revogar a própria lei que ele assinou, né? Como a gente viu aqui no texto, porque era a lei dos medos e dos persas, né? Que não poderia ser alterada quando tem o selo ali do rei. Então, Daniel ele passa a noite na cova dos leões, é jogado lá. O rei Dário ele fica triste com isso, mas no final da história nós sabemos que Daniel não foi comido pelos leões. E algo que eu queria falar com vocês aqui hoje é sobre fidelidade a Deus. Daniel ele não foi jogado na cova dos leões por causa de coisas que ele aprontou, que ele fez de errado, mas ele foi jogado lá por conta da sua fidelidade. Eu conheço muitos casos de jovens, adolescentes que passam por dificuldades até mesmo em casa por conta da sua fé. Eu lembro da história de um pastor contando que ele atendeu um adolescente que ele ia para a igreja, ele fingia que ia jogar bola, ia com a roupa de jogar bola, subia na bicicleta com uma mochila. E nessa mochila tinha a Bíblia dele e a roupa jeans para ir para o culto e etc, né? Até que o pai dele descobriu que ele fazia isso, e aí de castigo, né, ele pegou a cabeça do próprio filho e colocou na privada e começou a dar descarga, né? Falando que para ele, o filho agora, por ser crente, era igual aquilo que se coloca numa privada. Então, assim, falando sobre fidelidade, ainda que nós vivamos num país livre, né, que é o Brasil, livre até certo ponto, mas nós podemos cultuar, nós podemos orar, etc e tal, mas ainda há algumas pessoas que nos perseguem por conta da nossa fé, por conta daquilo que nós cremos, ou seja porque estamos prosperando no trabalho, ou seja prosperando em qualquer outra coisa.
às vezes acontece de sermos perseguidos por conta dessas coisas, ou mesmo por conta da nossa fé, né? E talvez você seja um desses casos onde você é perseguido no seu trabalho, perseguido na sua casa, na sua família. E eu queria te incentivar a permanecer fiel a Deus, né? Permanecer fiel a Deus, independente da situação. Daniel sabia que ele corria risco de vida por ser cristão, por ser crente, né? Naquele tempo, por ser judeu, no caso, e por buscar a Deus. Talvez você corra esse risco também na sua casa e na sua família, com seus amigos. Talvez você corra o risco de perder seus amigos por conta da sua fé, porque já não bate mais as ideias. Mas eu queria te incentivar a permanecer fiel. Daniel, ele permaneceu fiel e Deus o honrou no final de todas as coisas, né? Nós sabemos que a honra aqui na terra pode acontecer e está tudo certo, é bênção de Deus. Mas se não acontecer aqui, nós sabemos que nós seremos honrados pelo nosso Deus lá no céu. Nós receberemos a coroa da vida por conta da nossa fidelidade aqui a Deus. Nós sabemos que quem conquistou essa coroa por nós foi Jesus Cristo. Mas nós sabemos também que não é só a porta que é estreita, mas o caminho que é estreito também. Então, enquanto nós estamos nesse mundo tenebroso, né, segundo o que a Bíblia vai dizer, nós devemos andar por esse caminho. E às vezes até mesmo ser perseguido. Eu me lembro de uma história de a jovem chamada Rankin, né, um adolescente que servia numa casa em um país europeu, aonde começou a ter a perseguição aos cristãos, né? E essa menina, ela era muito crente, né, muito devota, e ela andava com sua Bíblia, lia, orava e etc. Até que um dia o governo descobriu que ela fazia isso e levou ela para ser emparedada, né? O que é ser emparedado? É ser colocado dentro de um muro, eles tiravam os tijolos, colocavam a pessoa dentro de um muro largo, né? E depois fechava com os tijolos de volta para a pessoa morrer lá dentro de fome, de doença, do que quer que seja. E conta a história que essa adolescente foi emparedada, colocaram ela dentro desse muro, e quando estavam para colocar o último tijolo, falaram para ela, né? Olha, nega o seu Deus e a gente te tira daí. Aí a chefe dela também, né, falava para ela, olha, faz isso, nega, tal, tá tudo bem, seu Deus entende, etc e tal. E ela, para responder ao questionamento deles, né, disse, cadê o último tijolo? Então, infelizmente, ela morreu naquele dia por conta da sua fidelidade a Deus. E às vezes nós abrimos mão da nossa fidelidade a Deus por tão pouca coisa, né? Porque uma pessoa pode entender mal as nossas palavras, porque uma pessoa pode não gostar pelo nosso posicionamento com relação a alguns assuntos, e a gente acaba deixando de lado nossa fidelidade a Deus. A pergunta que eu faço é, será que isso não é negar a Jesus Cristo? Ou será que negar a Jesus Cristo é só falando publicamente, eu nego a Jesus Cristo, eu não quero mais Jesus como meu Senhor e Salvador? Não, negar a Cristo nas pequenas coisas também. Quando eu e você deixamos de falar dele para as pessoas, porque nós estamos preocupados com o que vão pensar de nós, né? O que vão pensar sobre a nossa pessoa, vão chamar a gente de fundamentalista, de radical, de bitolado, de tudo que você imaginar. E que seja, mas a gente não pode abrir mão da nossa fidelidade a Deus, né? Daniel, ele não foi perseguido por conta de coisas erradas que ele fez, mas ele foi perseguido por conta da sua santidade do seu trabalho. Porque ele seguia certinho ali, tudo bonitinho. E aí as pessoas começaram a persegui-lo por conta disso. Então que a gente possa permanecer fiel a Deus, independente de todas as coisas. Pode ser que não tenha um final aqui na Terra feliz, mas eu sei que o final da história vai ser muito feliz, porque nós estaremos com Ele para todo sempre. Espero que você tenha gostado desse vídeo, permaneça fiel a Deus. E se você gostou, dá um curtir aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que está passando por um tempo de perseguição e que está sendo provado na sua fidelidade a Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.